Vamos ficar de pé e abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35. Evangelho de Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35. Até o versículo 41, vamos ler de forma responsiva. Jesus acalma uma tempestade. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Todos, e eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Contramão, a lógica do reino. Vidas bem estruturadas, tempestades vencidas. Esse texto, o qual nós lemos, é uma história clássica para se contar para criança. E é uma história gostosa da gente contar. Como é bom a gente relatar para os nossos pequenos que a presença de Jesus faz toda a diferença, principalmente quando nós temos medo. E é interessante observarmos que essas tempestades que ocorreram na palavra de Deus, ocorreram também na vida de gente que estava obedecendo a Jesus. No caso, os discípulos. Outras tempestades aconteceram por falta de obediência. Nós podemos lembrar de Jonas, que mesmo tendo consciência da sua missão, tentando fugir, pagou passagem, entrou no barco e chama a nossa atenção que precisamos ter muito cuidado com quem nós levamos dentro do nosso barco, porque a presença de Jonas estava levando quase todo mundo ali à morte. E quando o próprio Jonas se identificou como o problema, por isso que a situação estava grave, por isso que eles estavam quase indo a naufrágio, eles já tinham colocado muitas coisas de dentro do barco para fora, mas o problema não eram as coisas, era Jonas. Jogaram Jonas fora e tudo se acalmou. Porque Jonas precisava cumprir a vontade de Deus, que era pregar o evangelho em Nínive. E a vontade de Deus, ela se cumpre na vida dos seus filhos, independente das tempestades. Independente se você é tragado por uma baleia, independente se você está pensando que sua vida está toda bagunçada, se você é filho de Deus, Deus vai cumprir a vontade dele na sua vida, para a honra e glória do seu santo nome. Mas nessa tempestade aqui, que os discípulos estavam passando e causou tanto medo, tanto pavor, e Jesus estava no barco, e a palavra de Deus fala que Jesus estava dormindo, porque eles tinham atravessado um dia muito cansativo, um dia de muita pregação da palavra, de curas, prodígios, milagres, ministrações. E a primeira coisa que eu quero destacar nessa noite de vidas bem estruturadas, tempestades vencidas, é que é preciso passar para o outro lado. A gente não pode estacionar.
A gente tem essa noção todos os dias que a vida está passando muito rápido. Mas diante das nossas dores, diante das tempestades que nós atravessamos, muitas vezes passa em nosso coração que isso nunca vai passar, que a dor nunca vai acabar, que o sofrimento não vai cessar. Mas a palavra de Deus, ela destaca sim que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, o Senhor está à frente das nossas batalhas, e a palavra final pertence ao Senhor. Mas quando Jesus, Ele não faz uma pergunta dizendo, será que dá para passar por outro lado? Não, Ele diz, nós vamos passar para o outro lado. É necessário passar por esse mar, é necessário passar por essa agitação. E nós sabemos que nosso Deus tem consciência de todas as coisas. E a gente se pergunta, será que Jesus não sabia que iria acontecer uma tempestade? Mas eu quero destacar aqui para mim e para você, que os momentos de lutas, os momentos de tempestades, não servem para parar a vida do cristão. Pelo contrário, é para fortificar essa vida, para crescermos em fé. E é lindo quando a gente observa situações onde servos de Deus queriam se esconder dessas agitações, dessas tempestades. E rapidamente, enquanto eu preparava essa mensagem, eu me lembrei de Elias. Ele tinha passado por grandes vitórias. Ele teve a oportunidade de ter experiências com Deus sobrenaturais. Ele sabia o que era poder de Deus, mas o cansaço abateu a alma dele. Isso destaca para mim e para você que não são as situações internas que agitam a vida do crente, são as situações e as tempestades internas. E nessa situação de Elias, quando ele se esconde na caverna, e nós conhecemos muito bem essa história, e passa um vento suave, e Deus começa a falar com Elias, e destaca para ele, Elias, aí não é o seu lugar, vem para fora, volta ao caminho, se alimenta, se fortifica. É como se Deus estivesse dizendo para mim e para você, através dessa história de Elias, se o meu desejo fosse para encerrar as suas atividades até ministeriais, o teu propósito de vida com você, você já estaria comigo, Elias. Mas enquanto eu não te levo, preste atenção, volte ao caminho. Quando o Senhor nos diz, na sua palavra, que nós passaremos para o outro lado, é necessário desenvolvermos fé diante da palavra do Senhor, que as crises serão vencidas para a glória de Deus. E eu também quero destacar que começar algo novo para os discípulos ali não estava no coração deles. Eu fico pensando que eles não pediram para passar por essa experiência. Na realidade, eles queriam descansar. O dia tinha sido agitado. Mas nós observamos que a agenda de Deus é totalmente diferente da nossa. Algumas situações, por causa da nossa miséria, do nosso pecado, nós procuramos e precisamos acertar as nossas vidas para voltarmos ao caminho e obedecermos a palavra do Senhor. Mas em alguns momentos, as tempestades, elas aparecem sem a gente perceber. Mesmo dias com muito sol, de repente tudo se fecha. E hoje aconteceu mais ou menos isso quando eu estava descendo de Teresópolis para vir para o Rio. Na cidade estava iniciando o solzinho, quando eu peguei a serra, tudo branco, já prometendo chuva.
E como eu estou acostumada a descer, eu falei com as meninas, com as minhas filhas, vocês vão observar, em Guapimirim já vai ter sol. E foi isso que aconteceu. Porque o tempo fechado não é para sempre, meu querido. E você pode estar talvez na sua casa dizendo, mas eu estou cansado. Porque muitas vezes nós temos essa sensação que as nossas lutas são as maiores do mundo. E eu não estou diminuindo a dor de ninguém. Eu só quero trazer a sua consciência que todos nós temos marcas de dor na nossa caminhada. Todos nós temos os nossos sofrimentos. Todos nós temos as nossas lágrimas. Eu confesso a vocês que muitos dos meus maiores momentos de tratamento que o Senhor, que o Espírito Santo faz com a minha vida é quando eu saio de hospital. Porque eu sou confrontada a confiar absolutamente na vontade de Deus, entendendo muitas vezes que é necessário pacificar o coração, porque Deus está no controle. Porque às vezes quando eu saio do hospital eu fico pensando, Senhor, são crianças, tenha misericórdia, quanta dor para um pai, quanta dor para uma mãe. Mas em segundo lugar, eu quero destacar que depois da gente entender que é preciso passar para outro lado, é preciso passar pela tempestade. E eu quero destacar que tem, em primeiro lugar, dentro desse ponto 2, tem gente de olho no seu exemplo, no meio da tempestade da vida. A gente tem o versículo 36 desse capítulo dizendo, e eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Você já prestou atenção à oportunidade que nós temos de pregar o evangelho em meio às lutas, em meio às dificuldades? Você já conseguiu alcançar do Senhor que as pessoas que estão ao seu redor muitas vezes buscam força olhando para você? O teu desenvolvimento de fé, a tua maturidade cristã, a tua comunhão com Deus, o teu desejo de servir a Deus independente de qualquer coisa. Isso me faz lembrar, e eu sempre falei isso e converso muito até com os pastores, que uma das grandes bênçãos que eu tive de trabalhar com o movimento Oásis, o reverendo Isaías sabe muito bem disso, é que eu encontrei gente com uma fé tão sólida no Senhor Jesus que estremeceu a minha caminhada. Porque ali, nesse movimento dos sóis da nossa igreja, muitos ali, acima de 35 anos solteiros, divorciados, viúvos, pessoas que passaram por dores tremendas e não arredaram o pé da igreja, estão firmes, pregando o evangelho, acampamento, glorificando ao Senhor. E sempre quando eu perguntava e procurava saber mais da vida deles, eu ficava mais perplexa dizendo, Senhor, louvado e glorificado seja o teu nome, porque essas vidas têm pregado o evangelho para mim e têm fortificado a fé, porque muitas vezes nós só adoramos ao Senhor pelo que Ele nos dá, e o Senhor nos convida a todo momento a adorarmos o Deus pelo que Ele é. Ele é Deus. Nós também temos essas situações, porque elas não estão na nossa agenda. Porque nós estamos no mundo caído, no mundo marcado de dor. Mas eu quero também destacar que em meio da nossa tempestade, Deus não dorme. Deus não dorme. E eu gosto desse texto, sabe? Porque é muito fácil a gente explicar para a criança o que é medo. É muito fácil a gente explicar para a criança que às vezes a gente tem aquela sensação como se Deus não estivesse escutando a nossa oração. Mesmo você que já passou por diversas experiências com Deus.
E eu quero desafiar você nessa noite a refletir na palavra de Deus, que nós não podemos abrigar nos nossos corações mentiras vendidas pelo diabo. Porque todos os dias Satanás vai lançar mentiras sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua história, colocando em dúvida a sua fé. E quantas vezes nós abraçamos essas mentiras? Quantas vezes nós abrigamos em nosso coração essas mentiras e colocamos elas como verdades absolutas? E é exatamente nesse momento que o medo toma conta da nossa alma. A gente não sabe mais para onde a gente está indo, a gente não sabe mais o que nós estamos fazendo. A gente perde a consciência da presença de Deus dentro das nossas vidas. Mas a palavra de Deus destaca que Deus trabalha enquanto dormimos. E isso é lindo, meus queridos. Que até quando você está cansado, passou aquele dia exausto, está cansado e afligido pelas lutas da vida. A palavra de Deus diz que você é filho de Deus, que você pode deitar e dormir, porque o teu Deus trabalha enquanto você dorme. Que passagem linda que nós podemos encontrar na Bíblia, como Salmo, capítulo 3, versículo 5, que diz: eu me deito e durmo, e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. Deuteronômio, capítulo 33, versículo 12, está escrito: a respeito de Benjamim disse, que o amado do Senhor descanse nele em segurança, pois ele o protege o tempo inteiro, e aquele a quem o Senhor ama, descansa nos seus braços. E Salmo, capítulo 4, versículo 8, que eu aprendi essa passagem, esse versículo com minha mãe decorando: em paz me deito e logo pego no sono, porque só o Senhor me faz repousar seguro. E em terceiro lugar, o maior problema que nós atravessamos nas tempestades não é o que acontece fora, é dentro. Quando esquecemos da soberania de Deus. Deus está no controle, meu irmão. É interessante a gente observar o tempo todo na Bíblia Sagrada, manifesta que quanto mais nós tivermos consciência da soberania de Deus, mais a nossa alma ficará pacificada. Eu não estou dizendo aqui que os problemas vão diminuir na hora, que os problemas vão desaparecer. Uma coisa eu tenho certeza, que essa tempestade vai passar. Mas antes da tempestade passar, Deus desenvolve a sua fé, crendo que Ele está no controle de todas as coisas. Aí seu coração vai pacificar. E nós somos reformados. Como nós falamos da soberania de Deus? Como nós falamos que Deus está no controle? Como nós falamos que nem o fio da nossa cabeça cai sem a permissão de Deus? Mas quando tempestade se faz, a gente tem a sensação que Deus está dormindo. E a minha oração nessa noite é que independente do que você está passando, independente da operação que você tem que fazer, independente da cirurgia que você vai passar, independente dos problemas que você precisa resolver essa semana, independente das crises familiares, tenha consciência que Deus está no controle, obedeça a palavra, que o Senhor está à frente das tuas batalhas. E a gente cresce, irmão. A gente desenvolve a nossa fé. A gente amadurece. Uma das coisas que eu mais prego para adolescentes, e eu estou vendo vários aqui, eles vão se lembrar muito bem disso, eu não vou perguntar, mas eles iriam falar isso de cor, que eu falo muito, que nós estamos vivendo uma geração que adolescente não está sabendo lidar com dor. Os nossos jovens não estão sabendo lidar com dor. Está difícil.
Se nós lembrarmos do nosso passado, os mais velhos, quem aqui não passou por bullying? Eu não vou falar assim, é maravilhoso passar por bullying. É horrível, irmão, é horrível. Eu lembro e sempre falo com eles, que a pessoa que mais fez bullying comigo, eu tinha vontade de matar, eu não podia, porque era meu próprio irmão. Hoje é meu amigo, querido demais. E é tão louco que passa na cabeça do adolescente, porque ele fazia bullying comigo porque eu era magra demais. E quando eu engordei, eu tinha saudade do meu complexo de inferioridade, coisa doida, né? Me dava saudade de passar pelo bullying, eu queria passar pelo bullying. Mas independente disso, quando a gente olha essa geração, pai não pode brigar, não pode chamar atenção. Se o namorado terminar, já quer se matar. A gente está tendo dificuldade de lidar porque, de fato, o não para o adolescente, para o jovem, é muito complicado passar. E o Espírito Santo tem ministrado as nossas vidas que diante das tempestades, nós precisamos crescer espiritualmente e nos firmarmos na palavra do Senhor. Porque custe o que custar, nós vamos perseverar na fé, porque nós acreditamos na perseverança dos santos. Que nem a morte pode roubar essa certeza e essa convicção da nossa vida, que ao fecharmos os olhos nessa terra, a maior vitória acontecerá, que nós vamos abrir na presença de Deus. Enquanto eu estava fazendo essa mensagem, eu lembrei dos meus tempos de seminário. E como foi difícil fazer seminário. Sendo mulher. E eu fui fazer um seminário, precisava morar no internato, morei 4 anos no internato, no seminário batista. Eram 200 meninas batistas, só eu presbiteriana. E eu passei muita dificuldade para pagar o seminário, muita dificuldade. Minha família me ajudou muito, mesmo assim era muito complicado, eu tinha que comprar livros, tinha que comprar tanta coisa. Acabava devendo mensalidades, e até determinado dia eles colocaram meu nome no mural. Aquilo arrebentou minha alma, de vergonha. O meu desejo não era nem mais comer, porque às vezes era difícil até comer. Eu lembro que as meninas me davam muito biscoito recheado, até hoje eu tenho dificuldade com aquele biscoito redondo recheado, porque elas ganhavam cestas enormes das suas igrejas, eu não ganhava nada na época. E elas me davam biscoito, porque muitas vezes eu não tinha dinheiro para pagar o almoço. E certa vez, morrendo de vergonha, eu sentei na escada lá do internato, e eu estava chorando muito, chorando. E pensando, eu vou fechar a matrícula e vou embora. Não é da vontade de Deus. Eu estou passando por uma tempestade, está tudo fechado, é porque Deus não me quer aqui, não é da vontade dEle. Meu irmão, tempestade não significa que não é a vontade de Deus. Pelo contrário, possivelmente Deus vai fazer algo extraordinário através da tua vida. E naquele dia, sentada ali, sentou uma amiga minha, que eu já contei isso aqui. O nome dela, bem complicadinho, Petronilha. Uma mineira, e ela sentiu minha dor, e eu digo que foi o conforto mais esquisito que alguém já levou para mim de palavra. Ela começou a chorar comigo, vendo que eu queria terminar o seminário, eu queria estudar, e ela virou para mim e disse assim, sabe, você está passando isso tudo porque você é forte, e eu sou. E ela apontou para as outras meninas que estavam perto conversando e disse assim, elas não passam isso porque elas são fracas, por isso que a mensalidade está paga. Você está passando isso porque você é forte, porque elas não aguentariam passar por isso não. E quando ela acabou de falar isso, eu olhei para ela, com meu humor terrível, comecei a rir e comecei a dizer, rindo e chorando ao mesmo tempo, eu quero ser fraca, eu quero ser fraca, eu quero ser fraca. E logo em seguida eu disse, Petro, que conforto horroroso, minha filha, não faz isso não, tá feia a coisa.
Mas na realidade, meus queridos, nessa noite eu quero ser como porta-voz da palavra do Senhor para fortificar a tua alma, para que você volte para o caminho, para que você continue sua caminhada, para que você saiba que Deus é o Deus que abre portas onde não há portas, traz à existência as coisas que não existem, que Ele não deixa perdido um filho dele, pelo contrário, você é mirado para que a glória dele se manifeste, para que as pessoas vejam o brilho do Senhor, para que as pessoas percebam que Deus é o Deus que ainda faz milagres nessa vida. Mas quanto mais você tiver consciência que Deus é soberano e está no controle de todas as coisas, você se aquieta. Por isso que Jesus disse: aquietai-vos, emudece tudo, porque a palavra do Senhor é que pacifica a nossa alma. Como está escrito em Isaías capítulo 26, versículos 3 e 4. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Em Provérbios, capítulo 24, versículo 10, está escrito: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Por isso que Deus exige de nós, seus filhos, fé e movimento. Não é algo para ficar parado. É para você movimentar todos os dias. É para você crer na palavra dele todos os dias. Alguns dias serão mais tranquilos, outros dias serão mais difíceis. Alguns dias é fato, você ficará tão fraquinho, mas não se preocupe. Deus levantará pessoas que virão do coração do próprio Deus para te trazer ânimo para a caminhada. Dizendo: vamos andar? E terminando, a causa do desespero não era a tempestade, mas a falta de fé. O perigo maior que enfrentavam não era a fúria do vento ao redor deles, mas a incredulidade dentro do coração, pois havia deficiência na fé. E a palavra grega para medo, nessa passagem, significa medo covarde. Por isso que nessa passagem o Senhor Jesus destaca: por que vocês são tão tímidos? Por que vocês são tão covardes? Por que vocês estão amedrontados? Tenham consciência que eu estou dentro do barco, que vocês não estão sozinhos. Por isso, meus irmãos, nós podemos dizer que nós vamos na contramão desse mundo, porque a paz que nós almejamos, por mais que eu e você podemos fazer diferença lá fora, ela começa não lá fora, mas ela começa dentro da nossa vida. Vidas bem estruturadas são vidas que têm consciência da soberania de Deus em qualquer momento, e principalmente em momentos de adversidade. Não está fora, mas dentro de você. Qual é a consciência nessa noite que você tem da presença de Deus na tua vida? Como alguém distante? Como alguém que não se importa? E é interessante a gente lembrar de outra passagem que fala de mar. Naquele exato momento, quando Pedro, ele resolve sair no barco e andar pelo mar, andar sobre as águas. E eu admiro muito a vida de Pedro, porque ele teve coragem de sair do barco. Eu não sei se eu teria, mas ele saiu. Mas em determinado momento ele olhou para as águas. E ele começou a afundar. Então ele gritou. Em alguns momentos da vida, de fato, a gente grita, a gente pede misericórdia: Senhor, onde o Senhor está? Mas é bom a gente se lembrar que da mesma forma que Jesus fez com Pedro, Ele faz com cada um que está aqui, nesse lugar e ouvindo a mensagem. O Senhor Jesus só esticou a mão.
e levantou Pedro. O Senhor Deus não está longe. Ele está aí. E eu termino dizendo, com a passagem bíblica, porque você pode perguntar: o vento se acalmou, a tempestade passou, o mar ficou tranquilo, Jesus já estava acordado novamente, os discípulos ficaram admirados com tanto poder, com tanta maravilha que eles estavam vendo, porque se perguntaram: quem é este que até o mar e o vento obedecem? Sabe para quê? Para acontecer o que está exatamente no capítulo 5 de Marcos, versículo 1. O final da história é exatamente esse. Entre mentes, chegaram à outra margem do mar. Que você seja desafiado a chegar à outra margem. Debaixo da palavra do Senhor, tempestades são vencidas com vidas bem estruturadas, não nas situações, mas vidas bem estruturadas, conscientes da soberania de Deus. Esse é o grande segredo do servo do Senhor. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, meus queridos, vamos orar? E eu gostaria mais uma vez de convidar você, com consciência da soberania de Deus, que colocasse a sua vida no altar mais uma vez essa noite. Os teus desafios, o teu coração. Como é bom sentir a paz de Deus, irmãos. Não tem preço. Pacificar a alma. Como é bom a gente saber que serve um Deus soberano, que está atento às nossas dores. E eu gostaria que você colocasse sua vida assim no altar. E se passar no teu coração a lembrança de alguém que você sabe que perdeu essa consciência da soberania de Deus e está desesperado, está com o coração afligido, vamos clamar. E vamos pedir ao nosso Deus para pacificar essas almas. Mas vamos pedir também para o Espírito Santo trazer consciência da obediência. Às vezes nossa vida está muito agitada, é porque a gente também não está obedecendo. A palavra está aqui, é só ler e obedecer. Às vezes eu observo os pastores pregando aqui, às vezes as mensagens, eu não sei se vocês têm essa sensação, que são temas que são tão batidos aqui na nossa igreja. E a gente não combina nada, gente. A gente tem a temática, mas a gente não fala especificamente sobre o assunto. E o Espírito Santo está falando à igreja. Às vezes quando eu vou pregar para casais, eu falo, a gente sabe o que tem que fazer. Quantas vezes nós já ouvimos palestras, nós já ouvimos ministrações, está faltando é obedecer. Vamos voltar para o caminho em obediência à palavra do Senhor. E vamos passar para o outro lado, para a glória de Deus. Feche os teus olhos. Senhor, obrigada porque estamos aqui nessa noite glorificando o teu santo nome. Obrigada, Senhor, porque o Senhor venceu a morte. É para a gente entender que por mais que a situação esteja difícil, Senhor, o Senhor venceu a morte. O que aos nossos olhos não tem jeito, o Senhor venceu. E a nossa fé em Cristo Jesus, que foi plantada pelo Espírito Santo, ainda nos dá certeza que nós passaremos para o outro lado, crendo na soberania de Deus, e nem a morte agora detém o Filho de Deus.
Glorificado seja o teu santo nome, Pai. Traga consciência da tua presença, Senhor, aos nossos corações. Se há alguém aqui inquieto, cheio de tribulação na alma, cheio de amargura, coração está feio, coração está agitado, muitas vezes até por falta de obediência. O sangue de Jesus tem poder, Pai. Leva-nos à obediência, Pai, à tua palavra. Leva-nos à sensibilidade de novo, de sentir a dor pelos nossos irmãos que sofrem. Enquanto Daniel estava orando aqui, eu estava conversando com o Senhor, dizendo: Senhor, que Ele nunca perca esse desejo de ver as pessoas bem, de sentir a dor pelos outros, porque é isso que é ministério. E a gente precisa disso, Pai. A gente está no caminho sentindo a dor um do outro, fortificando um outro, levantando um outro, caminhando e olhando nos olhos, se perdoando, até a gente se encontrar contigo. E como eu desejo, Pai, o dia que o Senhor me chamar, de ouvir a tua boa voz dizendo: vem, filha, corre para mim. Obrigada, Senhor. Mas enquanto nós estamos aqui, fortifica as nossas vidas. Fortifica, Senhor. Muitas vezes nós nos sentimos tão cansados diante das batalhas, Pai. Fortifica. Traga ânimo, traga alegria para o nosso coração. E a certeza que o Senhor não dorme jamais. O Senhor está trabalhando. E receba a nossa adoração e gratidão e reconhecimento que o Senhor é o Deus que opera milagres ainda hoje, para a honra e glória do teu santo nome. Em nome de Jesus, amém.